Bom, galera, dando continuidade ao conteúdo que será ministrado ao longo do semestre, hoje vamos falar sobre planejamento e esportes coletivos. Temos como objetivo compreender o que é o planejamento, conhecer os princípios do treinamento desportivo, entender o contexto histórico da periodização para que possamos também escolher a melhor metodologia e aplicá-la. Antes de tentarmos entender a importância, precisamos ter a definição do conceito. Nesse sentido, o planejamento consiste em uma importante tarefa de gestão e administração, que está relacionado com a preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. É essencial na tomada de decisão e na construção dessas mesmas tarefas. Posteriormente, o planejamento também é a confirmação se essas decisões ou ações tomadas estão sendo acertadas, que é o conceito da palavra feedback. E o planejamento esportivo é um dos principais fatores de sucesso para o atleta, pois é um conjunto de estratégias que precisam ser levadas em consideração para fazer com que ocorra a evolução do mesmo, a conquista de seus objetivos sem sobrecarregar seu corpo. O desenvolvimento de suas habilidades cognitivas são necessárias para estabelecer metas e ter uma programação adequada de treino, avaliações de comportamento, orientações metabólicas, hematológicas e bioquímicas. Percebemos aí que temos o atleta, o objetivo geralmente do atleta ou da equipe é uma determinada competição, e esses parâmetros do planejamento esportivo é para que a gente consiga quantificar e perceber essa evolução ou não, tá? Para que a gente consiga o sucesso, que é o melhor desempenho esportivo. Entramos agora em estruturação e elaboração do planejamento. A preparação esportiva de longo prazo é caracterizada pela divisão de períodos entre a iniciação esportiva e o alto rendimento, sendo estabelecidos objetivos específicos durante essas etapas, destacando a importância da condução desse processo de maneira coerente, respeitando as características primordiais dos participantes. Então, a forma geralmente concentrada da preparação dos atletas é a organização do treinamento através de períodos e etapas, do que denominamos periodização. E esse termo, ele originou-se da palavra período, que é a porção ou uma divisão do tempo em pequenos segmentos, mais fáceis de controlar, denominado fases. Um dos maiores desafios da comissão técnica é o planejamento da temporada e a distribuição de cargas ao longo deste período. Para tal, devemos coletar algumas informações que serão fundamentais para o nosso esboço inicial. Bom, eu falei esboço porque não é planejamento definitivo. Então a gente vai se pautar nesses três aspectos aí: calendário, competições e nível técnico da equipe. E reforço também que não tem um desses fatores como o mais importante. A gente tem que abordar esses três itens dentro do nosso planejamento. Um aspecto importante dentro do planejamento é o calendário. Então temos que no primeiro momento identificar o primeiro e último dia de trabalho da temporada, até porque iremos usar como base. Então geralmente a primeira data ela é fixada e predeterminada no ano anterior. E a última data pode ser variável, tá? Dependendo do nível de segmento da equipe ao longo da temporada. Então a gente está falando dos playoffs, né? Ou das fases eliminatórias. Então uma parte interessante nesse quesito é que, sabendo o primeiro e último dia, podemos identificar os períodos de intensidade ou de intensificação da carga de treinamento e as possíveis folgas no decorrer do ano. E um outro aspecto aí do planejamento é a competição. Então, tendo como base as datas já definidas, os dias de trabalho já contabilizados, agora teremos uma abordagem acerca da competição. E as competições elas podem sim variar de acordo com o êxito ou não da equipe no ano anterior.
E nesse sentido, podemos colocar uma ordem de prioridade de acordo com o nível da equipe, o nível da competição e o objetivo daquela equipe de acordo com a sua temporada. E um outro aspecto muito interessante é o nível técnico da equipe. Então isso tem muito a ver também com a perspectiva que a equipe tem na temporada, questão do seu poder aquisitivo. Então seria a questão do investimento e qualificação da equipe. Então está relacionado a membros da comissão técnica, melhorias de estrutura, questão de jogadores, utilização ou não de atletas da base e pode sim variar de uma equipe para outra. Então, numa equipe você pode encontrar uma quantidade X de atletas para você trabalhar, numa outra uma quantidade menor, uma outra maior, tá? Então isso está relacionado muito com o nível e o poder de investimento da equipe. Entrando nos aspectos dos princípios do treinamento esportivo, vamos conhecê-los, compreendê-los, percebermos os principais objetivos para que assim possamos realizar uma boa periodização. E o treinamento esportivo como estrutura lógica é a organização para a aplicação dos métodos científicos de treinamento que visam, por meio de mecanismos pedagógicos, atingir um mais alto rendimento humano nos aspectos e nas características técnicas, táticas, físicas e psicológicas de um indivíduo ou de uma equipe. Toda essa metodologia aplicada no processo de treino, ela se orienta buscando os triunfos competitivos e tem uma base científica fundamentada em leis objetivas. Temos como principal objetivo do treinamento facilitar as adaptações biológicas que melhoram o desempenho específico de determinados gestos esportivos. Essas adaptações são possíveis somente quando há uma adesão aos programas de treinamentos planejados, os quais devem focar em fatores como frequência e duração das sessões de treinamento, metodologia de treinamento, velocidade, intensidade, duração e repetição da atividade. Também podemos colocar aí como fator importante o intervalo de recuperação e qual a competição mais adequada. Os princípios do treinamento esportivo têm alta relevância para se realizar o planejamento, o direcionamento e o estabelecimento do treinamento dos atletas. Eles geralmente estão interligados e estão sempre em conformidade com outros princípios. E caso não sejam respeitados dentro de uma lógica ou de um controle racional, pode ocasionar lesões e ou não atingir o rendimento individual predeterminado geneticamente. Portanto, conhecer e dominar os princípios do treinamento esportivo e aplicá-los de maneira correta é de suma importância para obter o sucesso, por meio do controle sobre os mecanismos fisiológicos, psicológicos e afetivos que são refletidos sobre as respostas orgânicas. Percebemos também que eles sofrem uma diferenciação de acordo com cada autor que lida com o treinamento. Então, é de modo comum o surgimento de algumas subdivisões dentro de algum dos princípios do treinamento. Entrando agora nos princípios do treinamento, vamos falar um pouco sobre o princípio da adaptação. Alguns autores colocam esse princípio como a lei básica do treinamento, uma vez que todos os conteúdos de preparação aplicados no treinamento esportivo estão enquadrados no conceito da carga de treino, a qual sintetiza o conteúdo de preparação e esses conteúdos, por sua vez, exercem um efeito biológico de caráter geralmente funcional no organismo do atleta. Então, pegando de uma forma geral, a adaptação pode ser entendida como a capacidade de todo ser vivo de se ajustar às condições do meio que o cerca. Então percebemos na imagem que eu coloquei dois exemplos, tá? Uma flor no deserto e o cacto, né? O cacto ele tem uma condição de adaptação muito grande, porque ele consegue absorver água nos meios mais difíceis, né? Então a gente pode entender como um princípio da adaptação. De forma geral, a adaptação pode ser entendida como a capacidade de todo ser vivo de se ajustar às condições do meio que a cerca. Então percebemos que o estado de adaptação de um organismo significa que ele alcançou o equilíbrio entre os processos da síntese e da degeneração.
E a esse equilíbrio se dá o nome de homeostase. Durante a aplicação de estímulos de treinamento sobre o organismo, deparamos com o conceito de síndrome de adaptação geral, conhecida também como lei de Cellier, a qual ela possui fases correlacionadas aos estímulos ou estresse. Estresse a gente pode entender como carga de treinamento também. Os estresses podem ser de ordem física, bioquímica e mental. E a síndrome da adaptação geral pode ser definida em fases distintas. Adentrando agora dentro das três fases, irei falar nesse primeiro momento sobre a reação de alarme. Então, percebe-se que a estimulação de intensidade suficiente origina a ruptura da homeostase, até um estado de fadiga ou choque. Então, podemos entender como homeostase o nosso estado de equilíbrio corporal. E, posteriormente, segue-se um estado de contra-choque, no qual o organismo se recupera. Sendo assim, percebemos que o nível de equilíbrio inicial se supera, e se o estímulo inicial persistisse na mesma intensidade e natureza, não haveria mais ruptura da homeostase. Temos outra fase, que é a fase de resistência, que ela é determinada pelo tempo em que mantém esse novo estado de desequilíbrio, tá? Frente à persistência de atuação do agente estressante, e assim tende a provocar uma adaptação ao estímulo, aplicando com elevação do rendimento. E o estado exaustivo, a gente pode definir como se o agente de estresse continua a sua ação. O organismo entra na fase de esgotamento, podendo chegar a um estado de fadiga irrecuperável. Então a gente tem, nesse caso, a definição aí de overtraining, né? Então podendo aí acarretar em algum tipo de lesão. Então a gente percebe que a gente tem esses três níveis do princípio da adaptação, a fase de reação como a saída do estado de equilíbrio, a fase de resistência como a curva aí de desempenho de melhora, ou seja, a supercompensação, e no terceiro momento aí, onde passa o fator de estresse gera mais demanda para o organismo, que aí pode gerar um estado exaustivo, que seria o overtraining. Realizando um resumo acerca das respostas do organismo em relação aos estímulos estressores e associando a síndrome da adaptação geral, temos aí 4 tipos de estímulos e vamos associar com as fases, né? Então, um estímulo, quando ele é fraco, ele não provoca nenhuma alteração nas respostas do organismo, né? E quando o estímulo a gente percebe que ele é médio, ele entra dentro da fase de reação de alarme e a gente denomina que ele excita o organismo, ou seja, ele vai gerar um pequeno estresse, tá? Que posteriormente pode vir a gerar uma adaptação, mas no primeiro momento ele não gera nenhuma adaptação, tá? Quando o estímulo é forte, ele entra dentro da segunda fase, que é a fase de resistência, e ele sim vai provocar uma adaptação dentro da resposta do organismo. E no último momento, a gente tem um estímulo quando ele é muito forte, ele entra dentro do estado exaustivo e pode provocar danos, né? Então a gente entende que aí nesse quesito ele não adota muito a curva de supercompensação. Ele passa dessa curva de supercompensação, tá? E pode ocasionar lesão, tá? O que a gente conhece aí geralmente dentro do estado exaustivo é o overtraining. Então pode ter problemas, a gente pode ter problemas fisiológicos, né, com o atleta, perda da performance, da força, peso, que são alguns exemplos. A gente pode ter problemas aí bioquímicos, né,
ele tem diminuição da glicemia, aumento do lactato, diminuição da testosterona. Aí adentra aí também questão psicológicas, né? Depressão, diminui a questão do sono, humor e adentrando também fatores imunológicos, né? Caso ele chegue a ter o overtraining. Aí pode ter um aumento de infecção, aumento das citocinas, diminuição de níveis de glutamina. Então a gente percebe que tem que sim associar, né, os princípios da adaptação, a síndrome da adaptação geral e associar dentro dos 3 pontos aí abordados, né? E associar a carga de treinamento para a gente quantificar e buscando sempre a melhora do atleta para não gerar esse processo de overtraining. Essa imagem vem para ilustrar melhor os conceitos anteriormente definidos. Então percebemos aí essa linha mais escura, que está descrita aí como homeostasia, que é a homeostase, estado biológico normal ou equilíbrio. Ele se encontra num primeiro momento aí numa linha linear. Então percebemos que aí acima vem um agente estressor, né, a carga de treinamento, e aí temos a depressão dos estoques de energia. Então percebemos aí que essa primeira curva para baixo, né, que a gente pode colocar aí como a primeira fase, né, que é a reação de alarme. Posteriormente, o corpo faz compensação das reservas energéticas. A gente denomina isso como recuperação. Quando ele chega no desenvolvimento máximo, que é lá em cima, que a gente pode colocar como fase de resistência, ele, dependendo do estímulo que foi adotado, gera essa supercompensação, que é o estado de melhora. E posteriormente, se continuar com essas cargas de treinamento sem um devido índice de recuperação, a gente pode entrar no que chama de estado exaustivo. Então percebe o finalzinho depois da segunda seta, a curva para baixo, né, que é onde que a gente chama que pode gerar o overtraining, né, pode acarretar algum tipo de lesão, né, se não tiver o descanso adequado, o corpo tiver com esse índice de esgotamento. Então nessa imagem ilustra bem as 3 fases e a gente consegue definir os conceitos aí que abordamos anteriormente. Falando um pouco sobre o princípio da individualidade biológica, percebemos que ele aponta para características individuais que diferenciam geneticamente cada elemento de uma espécie, no nosso caso, os seres humanos, né? Dessa forma, o princípio da individualidade biológica afirma que as características genéticas devem ser consideradas na medida em que determinam a predominância de fatores como o tipo de fibra muscular, o consumo máximo de oxigênio e características neurais ou hormonais. Um ponto importante é a gente ter um entendimento que cada ser humano possui estrutura física e psicológica individualizada ou diferenciadas dos demais, ou seja, cada ser é único, independente de ter alguém ou parecido na família ou irmão gêmeo, tá? Então, nesse sentido, a gente não pode relativizar, tá, que um indivíduo vai se adaptar da mesma forma a um determinado tipo de treinamento, né? Então, o mesmo treino serve para todos. Não, a gente tem que individualizar, tá? Até porque cada um vai ter sua característica genética diferente do outro, a sua adaptação vai ser diferente uma do outro. Com isso, cada indivíduo, cada atleta é único. Por esse motivo, necessita de um direcionamento personalizado para o treinamento, visando assim o alto rendimento físico e esportivo. E nesse sentido, as respostas do treinamento aplicado são determinadas por características hereditárias associadas a influências do meio ambiente. Então, na tela temos exemplo aí de genótipo e fenótipo. Então, essas características hereditárias, como estatura, força máxima, composição corporal, estão associadas ao fenótipo, são habilidades motoras, habilidades esportivas, limiar anaeróbio. Por mais que tenhamos pessoas iguais, mesma faixa etária, a gente tem que direcionar o treino. E temos que ir mais além. Independente da modalidade de ser individual ou coletiva, o treino tem que ser individualizado. Até para a gente buscar e potencializar as ações dos nossos atletas. E dentro da literatura já é sabido há um longo tempo que os benefícios do treinamento são maiores quando os programas de treino são planejados de forma a satisfazer a necessidade e as capacidades individuais dos atletas.
Quando mais o treino se aproximar das características positivas de respostas individuais, maiores as performances alcançadas, o desempenho alcançado. Então a gente já percebe há muito tempo que é um dos princípios mais importantes dentro do treinamento. A gente tem que individualizar o treino, não pode ser coletivo. O mesmo treino, independente do genótipo, do fenótipo, a gente não pode ter um treino geral. Ah, mas eles são gêmeos, sim, mas as estruturas são diferentes. É isso que a gente tem que ter como base, como princípio da individualidade biológica. Bom, temos o princípio da sobrecarga e temos aí uma imagem que é clássica, né? A gente vê três momentos aí da vida aí do indivíduo, né? Carregando um novilho, né? Que a gente chama, uma vaca e acho que um touro. Aí vemos a evolução do indivíduo. Então, e outro ponto aí é uma escada, né? A gente percebe que eu quero chegar no 20º degrau, mas como eu vou chegar? Então tem algo que é escalonado. E para a gente ter uma definição acerca do que é o princípio da sobrecarga, ele está relacionado às adaptações sofridas pelo organismo em consequência dos estímulos de treino, ou seja, do esforço físico. O aumento regular, essa que é a palavra, aumento regular, porque a gente vê no nosso cotidiano pessoas que acessam um programa de treinamento, começam com uma determinada carga, e essa carga na semana subsequente o cara já quer aumentar 100 vezes mais. E não é assim, é um aumento regular e progressivo da carga total, e possibilitando assim a melhora do rendimento. Então, basicamente a definição completa é isso. A gente vai pensar numa escada, né? Para eu chegar no 20º degrau, eu estou no primeiro, então tem o segundo, o terceiro. Então, aumento regular nesse sentido aí da carga. E nesse sentido, galera, a gente vê que o princípio da sobrecarga ele se divide em alguns outros pontos principais, tá? O mais interessante para a gente é ter um entendimento do que é o princípio da sobrecarga, tá? Mas aqui eu coloquei para ilustrar que existem outros aí que a gente pode chamar de subprincípios, tá? E a gente vai associar o que é mais adequado aí para a nossa realidade. Mas o interessante para a gente é entender e compreender o que é o princípio da sobrecarga. Princípio da interdependência volume-intensidade. Esse princípio aborda os diferentes tipos de sobrecarga, quando este aumento se dá no volume ou na intensidade do treinamento físico. Qualquer ação de incremento do volume, que denominamos quantidade, provocará modificações na estimulação da intensidade, que denominamos qualidade, ou vice-versa. Portanto, já percebemos que existe uma alternância entre essas duas conjugações. Quanto maior for o volume, mais baixo será a intensidade. Quanto menor for o volume, mais alta será a intensidade. Então, um exemplo clássico é a gangorra. Sempre quando um estiver em cima, o outro estará embaixo. E eles vão alternando entre si. E nesse sentido, só para termos aí exemplos, o volume pode se referir a um número de série, número de percurso, maior número de exercício, maior número de repetição. Então, tudo isso está dentro do volume. Já a intensidade pode se referir a um aumento de peso no exercício, aumento da velocidade na execução, diminuição do intervalo entre as séries e aumento de amplitude de movimento. Então, é só para ilustrar, para a gente não pensar somente em carga, tá? Então, temos aí exemplos tanto de volume quanto de intensidade. Esse princípio, como a própria terminologia propõe, baseia-se nas particularidades, nas características específicas de cada atividade. Todo treinamento deve ser direcionado em função dos requisitos específicos da própria atividade escolhida, considerando principalmente as qualidades físicas, o sistema energético predominante, a coordenação motora exigida. Ou seja, está relacionado às técnicas específicas de cada modalidade. Então, ou seja, a gente não percebe ou não tem transferência pegar um indivíduo que pratica vôlei para realizar o futebol. Poxa, primeiro que o gesto motor de um é diferente, um é óculo pedal e outro é óculo manual. Então, em questão de ganho, de melhora do gesto motor, não tem diferença, não tem algo sendo específico ali da modalidade dele. Então, não vai gerar ganho nenhum. Bom, o princípio da continuidade
ele está intimamente ligado ao princípio da adaptação, pois a continuidade ao longo do tempo é primordial para o organismo progressivamente se adaptar. Então, podemos acrescentar que esse princípio compreenderá sempre o treinamento em curso, uma sistematização de trabalho que não permite a quebra da continuidade. Ou seja, a gente pensa na evolução, né? Então, tem que dar continuidade para a gente conseguir ter uma evolução acerca do treinamento daquela modalidade específica. Princípio da reversibilidade. Percebemos que as modificações induzidas pelo treinamento são transitórias ou passageiras. Todas as características secundárias adquiridas por meio do treino perdem-se e retornam aos limites iniciais do pré-treinamento, depois de um determinado período de inatividade. Por essa razão, há sempre a necessidade de manutenção do treinamento em níveis contínuos para a manutenção de um estado de treinamento mais elevado. O destreinamento acontece com rapidez quando o indivíduo para de realizar determinado programa de treinamento, sendo que apenas em poucas semanas podem ocorrer significativas reduções nas capacidades metabólica, física, perdendo-se alguns aprimoramentos induzidos pelo treinamento. Então, no exemplo, a gente percebe dois atletas, né, que têm uma carga de treinamento forte comparado ao nível atual deles, né? Então, quando eles param de treinar, esses fatores, essa redução, seja pela carga de treinamento, que era maior, seja pela alimentação também, esses níveis que eram, vamos colocar aí como níveis excelentes, eles decaem por conta da falta do treinamento. Então, é um parâmetro aí que a gente pode colocar como algo específico do princípio da reversibilidade. Bom, o princípio da variabilidade também pode ser chamado de princípio da generalidade. Encontra-se fundamentado na ideia de treinamento total, ou seja, desenvolvimento global e mais completo possível do indivíduo. Então a gente percebe que quanto maior for a diversificação dos estímulos, e óbvio que esses estímulos devem estar em conformidade com todos os conceitos de segurança, eficiência que regem a atividade, maiores são as possibilidades de atingir uma melhora na performance. Então por isso a importância também da gente estar variando os exercícios. A gente percebe na imagem o supino reto, né, com a barra e o supino com halter. Então é um tipo de variação que a gente pode estar realizando. Professor, mas aqui vai ter uma diferença na questão da barra, da forma de pegar, vai gerar desequilíbrio, mas também é importante para a gente ter essa variação e otimizar os ganhos. Vamos falar agora sobre o princípio da saúde, é um dos princípios pouco comentado aí, mas também tem a sua importância. E esse princípio encontra-se diretamente ligado ao próprio objetivo maior da atividade física, né, que é se propor um indivíduo saudável. Ele relaciona que a gente não tem que ter somente o aporte da atividade física, mas é interessante também ter um acompanhamento nutricional, uma boa alimentação, um acompanhamento médico, que seria a questão dos check-ups. Tá? Então, ter uma conformidade entre as áreas da saúde para melhor desenvolvimento da saúde do indivíduo. Apresentamos aí todos os princípios do treinamento esportivo, comentamos sobre cada um e agora a gente vai falar sobre a periodização. Periodização especificamente nos esportes coletivos. Nesse sentido, o principal objetivo do treinamento físico é, por meio da indução de adaptações positivas nos estados físico, motor, cognitivo e afetivo do indivíduo, aumentar o nível de seu condicionamento de forma que ele atinja o ápice do desempenho durante a competição atlética. Então percebemos que por meio da periodização é uma forma de melhorarmos os nossos atletas, tá? Buscando sempre o maior desempenho durante a competição. Competição é aquela que é o objetivo geralmente de todos os atletas. E nesse sentido vamos falar um pouco sobre a estrutura e organização, né, no que tange aí o treinamento esportivo. E é importante sabermos aí acerca da organização,
os aspectos aí de modernização e entender essa questão da periodização dentro do treinamento. A organização do treinamento esportivo de alto rendimento está sempre referenciada na lógica, na racionalidade, na metodologia científica de treinamento, nos recursos disponíveis, nos prazos existentes e nas demais variáveis de intervenção, e principalmente nas capacidades e no talento em termos de organização dos responsáveis pelo seu planejamento e desenvolvimento, seja ele o preparador físico, o fisiologista ou toda a comissão técnica. Com a modernização, não se consegue obter resultados em competições de alto nível com treinamento sem a devida preparação técnica, tática, física e psicológica. É fundamental, na composição de um treinamento de padrões elevados, estabelecer objetivos em longo e médios prazos, que serão alcançados somente com o devido controle dado pelo treinamento planificado. E nesse sentido, a gente vai entender que a periodização do treinamento sempre será apoiada nos princípios do treinamento esportivo, permitindo assim o controle de toda a composição do treinamento de alto rendimento. Como a gente percebe, geralmente as modalidades coletivas, elas são baseadas em ciclos anuais, tá? Podendo ser em ciclos semestrais, mas em sua grande maioria é em ciclos anuais. A periodização do treinamento esportivo pode ser entendida como a divisão organizada do treino ou treinamento dos atletas, buscando a preparação para atingir e obter objetivos previamente traçados e o sucesso competitivo no momento correto, ou também como programa de ciclos de sobrecarga de descanso para provocar adaptações que levem o melhor rendimento esportivo. Dentro da estruturação e organização da periodização, existem 3 pontos aí específicos: a macroestrutura, a mesoestrutura e a microestrutura. A gente vai estar falando especificamente de cada ponto, mas aqui é só para termos o conceito. Então, a macroestrutura é a estrutura de macrociclos que é composta de mesociclos. Então, a gente vai pensar aí em algo grandioso precedido de algo um pouco menor. E a mesoestrutura é a estrutura de mesociclos que é composta de microciclos. Então, vamos pegar um fator intermediário em pontos pequenos, tá? E a microestrutura são estrutura de microciclos que é composta por unidades e sessões de treinamento. Então, é algo que a gente consegue quantificar como o dia a dia, o treinamento do dia a dia. Antes de falarmos um pouco aí sobre os estilos de periodização, temos que entender o seu contexto histórico. E a periodização ela teve seu início no começo do século XX, né, quando o Kotov apresenta 3 períodos de treinamento. Então ele caracterizava como geral, preparatório e especial. O hoje mais utilizado foi nessa base, mas é um pouquinho diferente. A gente tem hoje o período preparatório, o período competitivo e o período de transição, que são os termos mais utilizados. A gente vai falar posteriormente deles em sequência. E aí a gente teve o que a gente chama de primeiro período, que a gente enquadra como os percussores da periodização esportiva. Então, no início do século XX, tivemos aí alguns autores que incrementaram a periodização. E nesse sentido, a gente entende como periodização, ela era caracterizada mais com o objetivo de treinamento militar, tá? Posteriormente, no finalzinho aí desse período, que se iniciou o que a gente chama de treinamento tetra, que foi em Atenas, mais específico para o treinamento esportivo. A gente vai falar dele mais à frente. O segundo período a gente pode colocar aí como um dos modelos tradicionais, tá? Então, alguns desses modelos ainda são utilizados, tá? E aí se deu início a um terceiro período, que são dos modelos contemporâneos, que são os mais utilizados. Então a gente percebe que entre o segundo período e o terceiro, ainda algumas formas de periodização são utilizadas. E essa imagem é para ilustrar aí o que a gente coloca como primeira fase, né? Alguns percursores aí da periodização esportiva e suas principais características. A gente vai listar aqui no primeiro momento Kotov.
Ele coloca o treinamento em 3 períodos, né? Treinamento geral, que visa o desenvolvimento das capacidades respiratórias e musculares. Treinamento preparatório, desenvolvimento da força, da resistência com exercícios variados. E treinamento especial, que visa o desenvolvimento das especificidades das modalidades. Então, tem outros autores, mas a gente vai linkar primeiro só o Kotov, que foi o primeiro aí nesse momento, mas e que se deu origem a outros vários percussores. Temos dentro do segundo período, que caracteriza os modelos tradicionais, um autor que se destaca, que é o Matviev. Então, dentro da periodização dele, algumas variáveis são bastante interessantes, né, que são utilizadas aí por alguns autores até nos dias de hoje. Então, percebemos aí que as cargas eram distribuídas ao longo, né, do ciclo anual. Então, percebemos que o volume era moderado e contínuo na aplicação dos estímulos, né? Tínhamos também a disposição ondulatória das cargas, então a gente chama de periodização ondulatória, então um fator bastante interessante. O aumento gradual dos índices funcionais e tantos outros, né, que caracterizaram aí esse modelo de periodização do Matviev. Dentro da terceira fase, os modelos aí contemporâneos, temos um autor que se destaca, que é o Verkhoshansky. Então, temos aí dentro do modelo de periodização dele, um grande segmento aí de pessoas que trabalham em cima desse modelo de periodização. Percebemos que tem algumas características bastante peculiares, né, como a utilização de cargas concentradas, né, cargas diferenciadas em etapas definidas, e o que ele coloca aí como algo muito interessante, que é a etapa de estímulos específicos segmentados em blocos definidos. Então, o que a gente chama de periodização por blocos. Os macrociclos são as maiores unidades de um treinamento. E esse processo de treinamento de alto rendimento sofre algumas subdivisões na montagem do ciclo anual, uma vez que o atleta não se mantém em forma o ano todo, e uma periodização cíclica que se repete continuamente. O ciclo anual de treinamento apresenta as fases de aquisição, manutenção e perda da forma física. Logo, o ciclo de treinamento é subdividido em 3 períodos físicos. Esses 3 períodos são divididos em período preparatório, que tem por objetivo desenvolver uma boa forma esportiva, período competitivo, que objetiva o desenvolvimento adicional e a manutenção da boa forma física e a participação em competições, e temos o período de transição, que tem por finalidade recuperar e regenerar o atleta que perde parte da forma física. Os mesociclos são compostos por no mínimo 2 microciclos e no máximo 6. Os mesociclos são caracterizados como um conjunto combinado de microciclos, cada um deles com objetivo previamente definido. Essa sequência é de fundamental importância para se controlar os efeitos cumulativos de cada série de microciclos, auxiliando assim na relação entre estímulo e recuperação. Existem algumas subdivisões dos mesociclos, e vamos falar cada uma delas. O mesociclo de introdução tem por objetivo levar o atleta, de forma gradual, a realizar com maior eficiência o trabalho específico da sua modalidade. Geralmente é o primeiro mesociclo do período de pré-temporada. O mesociclo de base tem como objetivo realizar o trabalho básico com a utilização de tarefas com grandes cargas, aumentando as capacidades funcionais dos sistemas do organismo, desenvolvendo as capacidades físicas e relacionando-se também com a formação do preparo
técnico, tático e psíquico. Pelo seu conteúdo, pode ser dividido em período de base geral e período de base específico. Mesociclo de preparação e controle. Então, nesse mesociclo é feita a seleção relacionada à especificidade da atividade de competição, das capacidades do atleta atingida em mesociclos anteriores. Assim, desenvolve-se a preparação integral, por meio de exercício que se aproxima ao máximo das ações que serão encontradas em competição. Então, o conteúdo de treinamento combina com a participação nas competições como forma de treino e controle. Pode-se utilizar amistosos ou torneios, visando a preparação para as competições que denominamos principais. Mesociclo de pré-competição. Então, como o próprio nome já diz, é o período de preparação que antecede a preparação principal. Seus objetivos são baseados na necessidade de modelar por completo o regime da competição e assegurar as adaptações às condições. Então percebemos que ele cria condições para a melhor realização do efeito de toda a preparação e eliminando pequenas falhas surgidas no decorrer da preparação. Então percebemos que esse mesociclo destina-se também a aprimorar as capacidades técnicas do indivíduo. O mesociclo de competição tem o objetivo a manutenção e a ótima forma alcançada nos períodos de preparação. O mesociclo de recuperação, geralmente, ele está entre os mesociclos de competição, com o objetivo de melhorar a capacidade do indivíduo, ou seja, geralmente ele está relacionado ao descanso do atleta. Bom, o microciclo é um grupo de unidades e sessões de treinamento organizado de tal forma que o ótimo valor de treinamento pode ser obtido em cada unidade. É uma forma de organizar as influências do treino exercidas no organismo do esportista ou do atleta durante uma série de dias e treinamento consecutivos. Elas podem variar de 3 a 14 dias. É fundamentado na relação entre esforço, que é a carga, e a recuperação. Dentro dos microciclos, temos algumas subdivisões e vamos falar acerca delas. O microciclo de recuperação é planejado após atividades competitivas intensas, podendo também ser utilizado após os microciclos de choque, nos quais se permitem a recuperação e a supercompensação, devendo ser utilizado cargas leves entre 10 a 40%. O ciclo de controle estabilizado pode ser utilizado cargas de intensidade moderadas entre 40% e 60%, com o objetivo de avaliar o estado de treinamento do atleta durante a temporada. Microciclo ordinário. Então, utilizam-se cargas relativamente altas. Nesse microciclo, utiliza-se cargas entre 60% e 80%, e ele deve garantir a preparação do atleta para receber as cargas do microciclo de choque seguinte. O microciclo de choque é caracterizado pela grandeza das cargas, 80% a 100%, representando as cargas máxima ou próxima das máximas, chamamos de submáximas, a estimular o processo ativo de adaptação do organismo dos indivíduos, forma a composição básica do período de preparação e é muito utilizado durante a competição. Microciclo pré-competitivo. Então, ele deve assegurar o estado ótimo para iniciar a competição. E nesse microciclo, pode-se reproduzir o regime da própria competição. O ciclo competitivo tem por finalidade assegurar um ótimo nível esportivo e a sua estrutura deve ser determinada de acordo com o número de jogos durante a semana e a especificidade da modalidade. Adentrando agora em componentes, a sessão de treino é definida como forma do processo pedagogicamente organizado, representa um sistema de exercício relativamente isolado no tempo, que visa a solução de tarefas de dado microciclo da preparação do esportista e pode acontecer uma ou várias vezes ao dia. De acordo com seu objetivo e orientação, pode ser dividida em sessão de treino propriamente dita, que visa melhorar
a condição do atleta ou em sessão de controle, na qual se avalia a eficácia do processo de treino. Em cada sessão, considerando uma unidade estrutural independente no processo de preparação, podem ser utilizados vários meios para a preparação física, técnica, tática, psíquica dos jogadores, criando condições para que ocorra com eficiência o processo de adaptação e recuperação do organismo do atleta. Considerando a preparação funcional do atleta dentro da sessão de treinamento, ela pode ser dividida em três etapas: parte inicial, parte principal e parte final. Na parte inicial, são realizadas medidas de organização com o intuito de preparar o indivíduo para realizar a parte principal da sessão de treino. Então, temos vários exemplos aí dentro da parte inicial, como aquela corrida inicial ao longo da quadra, do campo. Temos também a liberação miofascial como parte inicial, um outro exemplo, dentre outros aspectos. Essa parte da sessão do treinamento trabalha objetivos principais, podendo variar o trabalho executado, a fim de contribuir para aumentar os diferentes aspectos da preparação geral e da específica. Geralmente, essa parte é a de maior duração dentro de uma sessão de treino, mas essa duração depende do caráter dos métodos de trabalho selecionados e da magnitude da carga de treino. Então, podemos colocar aí no caso da imagem um exemplo, coloquei um treino específico aí do basquete, um modelo aí de defesa individual, né? Então pode ser visto como um caráter principal, dentre outros tipos de treinamento. Já a parte final é destinada à redução da intensidade de trabalho, permitindo que o atleta retorne aos níveis anteriores ao início do treinamento, criando condições favoráveis para o desenvolvimento de processos de recuperação. Então, nesse caso, eu coloquei um exemplo, que é o exercício de alongamento, posteriormente a atividade. Aí eu não quero entrar no mérito se é benéfico posteriormente ou anteriormente o início das atividades, mas pode ser citado como exemplo da parte final, né? Chamamos aí dentro da nossa área, dentro da educação física, o famoso volta à calma, né? Que é a parte final aí da. Finalizado a parte de planejamento, de princípios do treinamento esportivo, vamos falar um pouco sobre modelos de periodização. O objetivo é mostrar alguns dos modelos existentes para que vocês possam ter um entendimento acerca destes e também tentar usá-los da melhor maneira possível. O modelo grego de periodização, denominado Tetra, é um dos primeiros modelos utilizados para periodizar o treinamento esportivo. Como já havia citado anteriormente, os primeiros modelos, de periodização tinham um objetivo mais de treinamento militar. Esse modelo ele visava muito os Jogos Olímpicos e consistia em um ciclo de 3 dias de treino por um dia de repouso ou descanso ativo. E, geralmente a duração dele era de até 4 meses. Então percebemos aí na imagem que o primeiro dia era um treino de intensidade baixa ou intensidade fraca, o segundo dia era um treino de alta intensidade e o terceiro dia era um dia de de exercício ligeiro ou descanso, né, dependendo da atividade. E o quarto dia era um treino de média intensidade.
O modelo de periodização de Matveev consiste na divisão da temporada em períodos, cada um com uma função e duração. Esses períodos norteiam a oscilação da carga na temporada, tendo os microciclos como os responsáveis pela carga que estão inseridos em um mesociclo. E apesar desse modelo ter sido importante, né, sendo considerado um modelo clássico, que posteriormente veio a criação de novas periodizações, ao longo do tempo ele sofreu várias críticas, né? E a gente pode colocar uma delas aí, que o treino geral ele só era interessante para pessoas iniciantes. A divisão do treino em físico, técnico, tático e os outros não é tão eficaz pensando em um atleta, né? Esse tipo de periodização ele se preocupava muito com o condicionamento físico. E esse longo período de período preparatório para o alto rendimento não era interessante. E alguns outros autores, né, que posteriormente criaram outros modelos de periodização, eles citam que esse tipo de periodização recomenda a perda do condicionamento físico no período de transição, né, que é o último período. E ao invés de indicar uma manutenção, que é o que as novas periodizações, as periodizações mais atuais recomendam, né, que é manter aquele nível excelente do atleta. Outro ponto que é interessante também, que os nomes dos microciclos e dos mesociclos são complicados, confundindo quem está na linha de frente ali, o treinador ou preparador físico, né? E isso confunde muito no momento da elaboração da periodização. Então, é um tipo de modelo que é clássico, né? Mas que surgiram outros modelos em cima dessas dificuldades que os autores ou que os pensadores tiveram acerca desse modelo e entenderam como algo ruim, né, desse modelo de periodização. Em cima disso foram surgindo novos modelos de periodização. Com o intuito de aperfeiçoar o modelo de Matveev, surge o princípio do pêndulo, que assenta em dois pressupostos. O restabelecimento da capacidade de trabalho é mais eficaz quando não se trata de um descanso passivo, e sim de uma atividade contrastante, né, que é a questão do descanso ativo. A sequência dos microciclos básicos e de regulação faz com que o organismo do atleta se estabeleça mais eficazmente e também sejam submetidos a ritmos elevados e reduzindo a capacidade de trabalho geral. Então aí a gente percebe os pêndulos, né? E é um modelo que quanto maiores são os pêndulos, maior será a probabilidade do atleta manter o desempenho esportivo por um período maior. Mas se estes são menores durante o processo de treinamento, maiores serão as condições para uma competição eficaz. Então ele surge aí nessa premissa aí do modelo de Matveev, né, que é o modelo aí pendular. Então está relacionado justo à amplitude, né, às cargas especiais, à competição e ao longo das semanas. No modelo estrutural, o autor direciona esse tipo de periodização para as modalidades com grande componente de força explosiva e com dois períodos de competição diferenciado. Essa proposta faz a distribuição das cargas pela temporada, baseando-se na manutenção de um nível de intensidade elevado ao longo do ciclo de treinamento. Ou seja, ele mantém o volume e a intensidade elevada, onde o princípio de globalidade dos atletas se interage perfeitamente em uma forma de organização incompatível com a periodização proposta por Matveev. E nesse modelo, a dinâmica das cargas tem a forma de onda, e que representa as mudanças frequentes e pouco intensas dos componentes das cargas, contribuindo para a manutenção das capacidades de performance elevado ao longo da temporada esportiva. O modelo por blocos de Verkhoshansky é considerado um dos primeiros modelos que tentam fugir das características principais do modelo clássico, né, de Matveev. E esse modelo consiste na concentração de cargas unilaterais, formando verdadeiros blocos de treinos específicos, os quais se desenvolvem em aproximadamente 2 meses.
Então percebemos na imagem que ele coloca aí como 3 blocos, né? Bloco A, bloco B e C. E o bloco A ele é destinado à preparação física especial e ativa os mecanismos do processo de adaptação, com orientação para a especialização morfológica e funcional do organismo. Já o bloco B destina a preparação técnico-tática e assimilando a capacidade de utilizar a evolução do potencial locomotor através do aumento gradual de intensidade e execução dos exercícios competitivos. E o bloco C destina-se ao período competitivo e ele assegura a conclusão do ciclo de adaptação e a capacidade do organismo levar o máximo de trabalho e sendo realizado através das competições. O modelo de cargas seletivas foi criado especificamente para adaptação ao calendário esportivo nas modalidades coletivas, em especial o futebol. Como o futebol, de forma geral, não exige o desenvolvimento máximo das capacidades físicas, e sim como denominamos de submáximo, elaborou-se um modelo de organização, estruturação e distribuição das cargas de treinamento que permanece durante todo o macrociclo ou do plano anual, com uma pequena alteração do volume, buscando uma forma de qualificação durante toda a temporada competitiva e alternando-se a prioridade do treinamento de capacidades físicas, em torno aí de 3 a 6 semanas, durante todo o macrociclo competitivo. E a gente percebe que nesse modelo, o período preparatório, que a gente chama de pré-temporada, tem duração de 4 semanas e deve focar no desenvolvimento do sistema metabólico por meio do treinamento da resistência especial, que a gente chama de ou aeróbia ou anaeróbia. Já durante a temporada competitiva, a predominância dos treinamentos deve visar o aperfeiçoamento do sistema neuromuscular por meio de treinamentos das capacidades de força e velocidade. A periodização tática é um modelo bem diferente das demais periodizações, tendo o jogo como principal atividade e as sessões físicas ficam subordinadas à tática. As capacidades físicas mais treinadas nesse modelo são as determinantes nos jogos esportivos coletivos. Então, percebemos que coordenação, velocidade, força rápida, força reativa são as capacidades mais trabalhadas dentro desse tipo de periodização. Então, é muito interessante a prescrição do treino aeróbio com a bola, porque permite a melhor recuperação do esforço no jogo. Então, na periodização tática, toda sessão é realizada com bola, visando sempre que o atleta pense no jogo. E nesse sentido, percebe-se que a primeira preocupação nessa periodização sempre será o jogo, tendo ênfase em treinos de situação, que a gente chama de treino situacional, e sessões do jogo. O treino físico está inserido nesse tipo de periodização, só que propriamente pelo jogo. Portanto, galera, fechamos aí a primeira parte sobre planejamento em esportes coletivos. Então, tivemos entendimento acerca do planejamento, falamos um pouco dos princípios do treinamento esportivo e alguns modelos de periodização. Então, lembrando que aí não são todos os modelos que eu abordei, tá? Mas são alguns, os mais utilizados, né? E que vão desde o primeiro período até os dias atuais. Então, quaisquer dúvidas que vocês tenham, também já enviei o material complementar e se persistirem as dúvidas, podem fazer perguntas, tá? Estou à disposição, podem perguntar lá pelo grupo no WhatsApp ou podem fazer pergunta também via e-mail, do jeito que vocês acharem melhor. Então, fiquem com Deus, bons estudos e até mais.